Desde o dia em que o povo de Israel saiu do Egito, Deus nunca os deixou caminhar sozinhos, mesmo no deserto, aquele lugar onde tudo parece incerto. A direção de Deus sempre esteve visível. E essa direção se manifestava de um jeito simples, mas incrivelmente poderoso. Uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Era a presença de Deus indicando o caminho, o ritmo, a hora certa de avançar e a hora certa de parar. A nuvem não era apenas um símbolo, era um guia constante e prático. Enquanto ela pairava sobre o tabernáculo, o povo permanecia acampado, tranquilo. Mas quando ela se movia, não importava a hora, o clima ou o cansaço. Israel se levantava e seguia. Era assim. Se a nuvem subia pela manhã, eles partiam pela manhã. Se ela se levantava ao entardecer, eles partiam ao entardecer. Se ela se movia no meio da madrugada, Israel marchava à luz das estrelas, sem questionar. A rotina deles não era guiada pela conveniência, era guiada pela presença de Deus. Eles não escolhiam quando marchar e quando descansar. Eles obedeciam ao movimento da nuvem. E havia um cuidado profundo nisso. Durante o dia, a nuvem fazia sombra, protegendo o povo do sol escaldante do deserto. À noite, a coluna de fogo iluminava as longas vigílias e aquecia o acampamento. Em cada detalhe, Deus mostrava que sua direção não é apenas espiritual. Ela é prática, cuidadosa e precisa. A nuvem protegia, o fogo aquecia, e ambos guiavam. Enquanto o povo caminhava dessa forma, algo profundo acontecia. Deus estava ensinando seu povo a depender dele, e não das suas próprias percepções. Pense nisso. No deserto, você não enxerga longe. A próxima duna te impede de ver o horizonte. E é justamente por isso que Deus usou uma nuvem. Para ensinar que não precisamos ver tudo lá na frente, só precisamos seguir aquele que vê tudo. Isso fala diretamente conosco hoje, não é mesmo? Há momentos em que Deus nos conduz de forma tão clara que parece impossível errar o caminho. É como se a nuvem estivesse bem ali, nos mostrando exatamente para onde ir. Mas há outros momentos em que a direção parece silenciosa, discreta, quase invisível. E é nessas horas que aprendemos a confiar não na vista, mas na voz de Deus. Não na certeza, mas na fé. É um convite para andar pelo que cremos, e não pelo que vemos. E o mais interessante é que a nuvem às vezes ficava parada por poucos dias. Em outras, ficava por semanas, até meses. E quando ela finalmente se movia, o povo recomeçava a marcha. Desmontava tendas, organizava as famílias e seguia atrás dela como quem diz: se Deus está indo, eu também vou. A obediência era imediata. Mas havia outra lição escondida ali. A mesma nuvem que guiava também esperava. Deus não apenas diz, venha. Ele também diz, pare. E ambos os comandos. A sabedoria. Porque seguir no tempo errado cansa e desgasta. E parar no tempo errado atrasa o propósito. Mas quando Deus dita o ritmo, tudo flui na hora certa. Aprender a esperar é tão importante quanto aprender a caminhar. A nuvem e o fogo eram mais do que simples sinais. Eram lembretes diários de que Deus não guia de longe, Ele guia de perto. Era a presença dele no meio do acampamento, no meio das famílias, no meio das dúvidas e das incertezas. O povo de Israel não precisava adivinhar a vontade de Deus. Eles apenas observavam onde ele estava e iam atrás. Simples assim. Hoje, nós não temos mais uma nuvem literal no céu, nem uma coluna de fogo à noite. Mas temos algo infinitamente maior. O Espírito Santo habitando dentro de nós. Ele continua fazendo o mesmo trabalho, nos dando direção, proteção e, acima de tudo, a certeza da sua presença. Ele guia nossos passos, corrige nossas rotas e acalma nosso coração quando a estrada parece longa demais. Se a nuvem não se movia, Israel descansava. Se o fogo avançava, Israel caminhava. E talvez essa seja a mensagem de Deus para você agora. Pare quando Ele mandar parar. Ande quando Ele mandar andar. Confie, mesmo quando o caminho for estreito e o futuro incerto, porque Ele sabe exatamente para onde está te levando. O Deus que guiou Israel no deserto não mudou. Ele ainda ilumina nossas noites escuras. Ele ainda nos protege nos dias difíceis.
E Ele ainda conduz seus filhos por caminhos que, aos nossos olhos, parecem impossíveis. Mas o segredo para nós, hoje, continua sendo o mesmo de Israel: olhar para onde Deus está indo e simplesmente seguir. Manter nossos olhos fixos nele, ouvir sua voz e obedecer. É assim que atravessamos nossos desertos, não sozinhos, mas guiados por sua presença constante. Obrigado por assistir. Se esta mensagem te abençoou, compartilhe com alguém e não se esqueça de se inscrever no canal para mais reflexões como esta. Fique com Deus e até a próxima.